Estamos de volta, né? E Luizão comigo aqui. Luizão, que realmente é conhecido na cidade como Professor Luizão, né? Jota, professor Luizão, eu trabalhei durante 35 anos na educação, né, no esporte, e tive a honra de ser campeão mineiro como professor de handebol, de vôlei, e colocar a minha escola e a nossa cidade a nível, né, estadual. Luizão, esse programa, a partir de amanhã, nós estaremos reprisando todos os dias até o dia 28, no mesmo horário. Quem perdeu um bloco, familiares que... eu perdi, aí você já dá as instruções, né? Só baixar o nosso aplicativo, né? Que e maravilha. aí vai assistir, né, todos os dias, às 8 horas. Vamos repetir aqui, através dos nossos canais. Estaremos ligados, Jota, estaremos ligados. Bom, vamos passar a falar aqui, Luizão, sobre uma coisa que está dentro de você, que chama-se política. O que você define de política e por que você encarou uma política? Ô Jota Dias, a política ela é muito importante na vida do cidadão. Não é você que entra na política. Você é colocado dentro da política, dentro daquilo que você faz, você precisa da política. Eu entrei na política, você é um que me convenceu no dia da convenção do partido lá em 1988, não esqueço disso. Eu desentendi com os políticos de um lado e você e o nosso amigo Drauzio, ele me convenceu a entrar na política. Eu fiz um acordo na convenção do partido com o Dimas Rodrigues de aproveitar aquela estrutura do nosso saudoso Joaquim Maurício para inibir a retirada de areia. E aí, juntamente com o Tenente Rei, Velho do EF, tudo dentro da lei, nós construímos aquilo e você ajudou, juntamente com o Luiz Carlos Novaes, a fazer um dos maiores carnavais da história de Janaúba. Com isso, hoje nós temos uma área de lazer no perímetro urbano, que é a Praia do Copo Sul, Jair de Queixara, que você também participou. Então você entra na política. Eu entrei na política tentei 2 vezes, não consegui, me afastei da política. Depois eu me envolvi com o nosso saudoso Dom Mauro, com o nosso padre que está aí, Padre Henrique e tudo, e ele falou uma coisa interessante. Quando você se afasta da política, os bons se afastam da política, os outros tomam a sua posição. Aí eu tentei e fui o mais votado da história de Janaúba, o político mais votado da história de Janaúba. E o vereador, o eleitor tem que entender que o vereador, ele não tem poder de execução, ele tem poder de fiscalizar e de fiscalizar e buscar recursos para a cidade. Eu fiscalizei, mas não escandalizei. Busquei recursos para a saúde, busquei recursos para cirurgias, busquei recursos para o meio ambiente, para o rio, trabalhei. As pessoas não entenderam, né, não entenderam o meu trabalho, mas eu entendi o recado. Parece que é tudo sob o comando de Deus. Aí você me perguntou, e a política? A gente não sabe quando a gente entra, nem sabe que a política está dentro de nós temos que participar da política ativamente. Porque senão as coisas não acontecem sem a política, não é isso? Mas o vereador, ele não tem função de execução. E as pessoas, Luizão fez, Luizão faz. Não, dentro como vereador, Luizão foi a Brasília, buscou recursos, tentou, lutou, fiscalizou, mas não escandalizou. Não fez política com dinheiro público. Luizão, você teve ou tomou um choque com os resultados depois de tanto trabalho prestado frente à Câmara Municipal? Sim, Jota, é um choque. Eu levei 30 anos para ser o mais votado. E depois eu fui pego de surpresa uma votação que não era expressiva. Mas foi um susto para a sociedade de Janaúba, depois de tanto trabalho prestado, não só como professor, como ambientalista, mas como vereador. Os meus colegas lá sabem que eu fui em Brasília, busquei recurso, fiscalizei, mas eu não tenho poder de execução. Ficaram muito recursos para o laboratório de capacitação técnica profissional, para a limpeza do rio. Esse laboratório, eu até queria saber detalhes, você poderia aproveitar aí? Sim, é a construção de uma sala de aula lá no Copo Sujo, em parceria com a Universidade Federal, a Codevasf, aonde a gente vai tirar água do rio com energia fotovoltaica, com energia eólica, com cinética, uma roda d'água, fazer umas duchas e nessa sala de aula fazer um trabalho ambiental com alunos do ensino médio, fundamental e do ensino superior de todo o norte de Minas. Você entendeu? O dinheiro ficou na conta, o prefeito anterior deixou, não sei se esse prefeito vai executar,
Mas um dia, eu tenho certeza, minha filha falou assim, ó pai, o laboratório um dia ele sai, o dia que você não estiver mais entre nós, eles vão ver que esse trabalho, esse sonho do laboratório, não é meu, de Arnaldo da Sertap, de Fabrício Luciano, de Vigílio, São Vigílio pessoas Russo, que realmente pessoas têm um certo engenheiro da Universidade Federal. É um sonho. Quando os engenheiros da Codevasf viram o projeto, se encantaram com o projeto. O recurso veio, não sei por que motivo não foi executado. Vai valorizar a Praia do Copo Sujo. O mais importante é o trabalho de consciência ambiental com a classe estudantil, com o ensino médio, fundamental, de todo o norte de Minas. Agora, quando você estava na Câmara, Luizão, qual foi a maior dificuldade que você teve para exercer o seu cargo de vereador? O Jota, a cobrança é muito grande da população. É muito grande. A necessidade do eleitor é muito grande. E você não tem como atender, você sabe. Eu tive que falar muito não. Ó, Jota Dias, todas as reivindicações que chegaram à minha mesa das comunidades dos bairros, elas foram atendidas em mais de 90%. Mas os pedidos pessoais eu não tinha como atender. Isso foi uma dificuldade que eu entendi. O povo também não sabe separar, né? As coisas particulares e as coisas da comunidade. E quais foram, assim, que você lembra os trabalhos de algumas sociedades, só para a gente deixar bem esclarecido aqui? Olha, as reivindicações dos bairros, na questão de limpeza, na questão de água fluvial, na questão da demanda da saúde, só para a saúde eu consegui 300 mil reais para cirurgias eletivas para atender a comunidade. E a única coisa que eu pedi ao secretário é que eu queria que seguisse a lista que estava lá, que eu não ia indicar cirurgia para ninguém. Mas, Luizão, eu falei, não, isso foi uma questão. O laboratório, o dinheiro ficou na conta, não foi executado. Perdemos 1,2 milhão para manter o laboratório. O laboratório estando pronto, teria 1,2 milhão. Então, essa foi a dificuldade de atender os pedidos pessoal. Tomar uma aguinha aqui, né, Luizão, para a gente continuar esse papo, porque se deixar nós dois juntos aqui, nós vamos até amanhecer o dia, viu? O diretor está aí, de vez em quando ele puxa a orelha de lá. Mas, realmente, esse trabalho que você fez, eu me lembro muito bem, a questão dos lotes vagos. Aí você teve uma ideia, explica essa ideia aí para os nossos telespectadores. Eu estava fazendo um curso com aquele... Você já viu falar no que dava Jornada nas Estrelas? Bernardo, secretário, eu fazendo um curso na Pirelli, lá, aí ele falou, quando você gosta do esporte, você espalha ele pela cidade. Você pega um campo de futebol e enche ele de quadra de vôlei. Aí eu peguei os lotes vagos e criei quadras de areia em toda a cidade, campo de futebol. Jota, os campos... limpou os lotes, né? Limpava o lote, botava areia, um projeto chamava-se Quintal do Lazer, Rua do Lazer, tinha futebol, tinha tudo. Isso está no Facebook, no Instagram, e aí... Com isso aí, Janaúba se tornou campeão mineiro de vôlei, campeão de futsal. Todos os bairros tinham o projeto Quintal do Lazer e Rua do Lazer. Pois é, na época que Janaúba era canteiros de grandes atletas, você ajudou a vários atletas que despontaram no Brasil. Você pode lembrar alguns nomes? O Wellington Carlos Rocha, ele chegou aqui, foi campeão brasileiro de xadrez. Fui em Brasília com ele e consegui mandar ele para a Romênia para disputar o Mundial. O Marquinho do Karatê, consegui mandar ele para a Ilha de Coração. E hoje ele é patrocinado em Montes Claros, né? E é um atleta nosso. De Janaúba. Então, quem patrocinou ele foi o Dr. Diogo Betoni, para levar ele para a Ilha de Coração para disputar o Sul-Americano. Agora, eu falei das dificuldades da Câmara Municipal, Luizão, e eu sei que não é fácil, porque no dia a dia é muita cobrança. Quais foram as maiores cobranças que você teve como vereador? Ô Jota, as cobranças maiores que o vereador é com as questões pessoais. Não tem como atender. Você entendeu? Muitos pedidos pessoais. E o meu eleitorado não é esse, é o eleitorado espontâneo. E aí as pessoas ficavam, Luizão fazia mais antes. Era um fake news dos futuros candidatos. O vereador não faz, o vereador cobra, fiscaliza. E eu não escandalizei.
né? Eu não escandalizei. Eu ia a Brasília buscar recursos. Né? E o Luizão pretende voltar para a política ou a política pretende trazer o Luizão de volta? Se a política me levar de volta, eu não sei, J. Dias. A política é como você é pego de surpresa. Você me colocou na política. Eu pretendia não voltar à política. Mas eu não sei o amanhã. Eu não sei. Se for para o bem de Janaúba, se for para servir Janaúba... Hoje, para você, seria até melhor, que você tem mais tempo. Hoje você já aposentado. Né? Então, se for para mim voltar para a política, para mim continuar com os projetos ambientais, com o esporte, né, fazendo tudo isso, se for bom para Janaúba, eu volto. Mas vai depender do eleitorado, vai depender da liderança política. Né, que você nunca pode falar, nunca não. Quem me ensinou isso foi um grande político da nossa cidade, Drauzio Coelho. Nunca fale não para a política. Está muito cedo. No primeiro bloco, a gente deu uma fugidinha aqui, começou a cair no esporte, o diretor nos cobrou ali para deixar para o final, porque o esporte também é uma coisa que temos muito assunto, né? E você, que sempre participou desde a época do Mineirinho, que era próximo ali de sua casa, que você via todos os atletas irem treinar. Então, teve a quadra para Deus Sac, que te deu a oportunidade também de ser um atleta, porque naquela época quadras eram poucas na cidade. Era a única de Janaúba, era a quadra para Então dançar. tinha que se virar nos 30 para treinar. E Luizão jogou vôlei, inclusive tem uma história de Pirapora que você pode contar para gente. Olha, eu fui muito feliz no vôlei. Aí esse time do Sejan jogou... foi invicto, daí nasceu a seleção aí, ó, o Luiz Pedro, a primeira Hélio dos Anjos, a turma toda aí. Eu tive a felicidade, Deus me deu o dom de jogar vôlei, e esse time de vôlei das meninas aí disputou a final do Mineiro. Eu tive a felicidade do dom, e a minha apelida era Patada Tom, porque eu pegava forte, e você testemunha, eu já, com a idade de 40 anos, lá em Pirapora, desculpa, a gente perdeu o jogo por 2-0, quando o Jota chegou para mim e falou, professor, se você não entrar nesse jogo, nós vamos perder para Pirapora. E eu entrei e virei o jogo para 3-2. No dia, a mesma coisa. Foi a minha última partida pela seleção de vôlei de Janaúba. E também, Jota, eu joguei muito voleibol na praia, lá em Salvador, todos os anos, de 73 a 80, todo ano eu ia, no mês de dezembro, ficava na casa da minha tia e jogava lá na praia, no Porto da Barra, jogando vôlei. E isso aí me ajudou muito com o time da faculdade. A gente jogava o dia todo. E tem uma história que a Carlinhos fica rindo. A gente começou a jogar de manhã e eu só comendo acarajé, eu comi 8 acarajé. No dia de vir embora, eu vim parando o ônibus de estrada fora, porque deu um distúrbio intestinal, né? Carlinhos ficou rindo, até hoje ele ri disso aqui. Mas falando aí, ele falando aqui, eu nasci no Rio de Janeiro, mas eu me identifico mais com Salvador do que com o Rio. Seu menino ali, o Arthur, falou isso. Que é carioca e... Como é que é, João? Baianeiro. Carioca e baianeiro, é? É. Carioca e baiano. Pode chamar mais um aí para dar um depoimento? Vamos lá, então. Tem mais gente querendo falar para você. Maria. Vamos lá. Falar do professor Luizão é difícil até para enumerar os feitos e as coisas que ele fez aqui por nossa cidade, fez por Janaúba, ele que praticamente cuidou do Rio Gurutuba até o presente momento, ao longo da vida, ele teve um projeto de vida cuidar do rio e do meio ambiente. Então, falar do professor é falar o que todos conhecem, uma pessoa íntegra, uma pessoa que já participou ativamente dos trabalhos ambientais da cidade. Então, é uma situação que não tem nem como descrever o trabalho prestado que o professor Luizão já fez por Janaúba. Obrigado, Júnior. Ele foi meu assessor, viajou comigo, sabe da minha... Hoje é o diretor de esporte. É o diretor de esporte e do meio ambiente, está bem representado, né, fazendo um trabalho legal. Luizão, hoje eu andando pelas ruas e falando do programa e falando que estaria com você aqui, muita gente falou que queria estar no meu lugar aqui ou aqui. Que maravilha. Eu fico feliz, viu? O estúdio cabe umas 200 pessoas, mas hoje nós não vamos levar ninguém não, fica em casa assistindo. E aí teve um que já foi atleta seu, falou assim, pergunta, Luizão, quem foi o atleta que ele revelou que mais tinha chance de chegar a um pódio e tudo mais. Eu falei, vou perguntar. Foram muitos, viu? Altair Pezão, Ivanete, né? Esses atletas aí, eles tiveram possibilidade. Aí, Chiquinho, eu tentei aqui induzir para vamos falar seu nome. Chiquinho, chamado de Chiquinho. Não, isso aí, ó.
eu vou falar com você. O Chiquinho, doutor Chiquinho, é fora de série. Ele pegou a seleção norte de Minas de vôlei, jogava muito futebol de salão, foi um atleta diferenciado. Vou contar a história. Eu estava na quadra do Sejan, primeiro dia de aula ele chegou, me abraçou, olhou para mim e falou assim, eu sonhei em ser seu aluno. E ele foi campeão mineiro, disputou tudo. Eu falei, Chiquinho, foi aquilo que você esperava? Ele falou, professor Luizão, foi mais do que eu esperava. Chiquinho, sim, é uma referência, é um aluno referência, viu? É um aluno referência. Você me pegou de surpresa. Mas eu não esqueço o dia que Chiquinho chegou para mim e falou. Chiquinho foi artilheiro do campeonato do Promove de futebol de salão. Chiquinho jogou na seleção Norte Minas de voleibol. Eu tenho vídeo com o Chiquinho. Valeu, Chiquinho! Agora, Luizão, você, dentro das escolas de Janaúba, principalmente a Sejan, quando chegou o ponto final, foi duro para você, né? Você que convive com esporte, almoçava esporte, jantava esporte, ter que dar um ponto final em tudo. Ô, Jota, eu descobri que eu não era normal, não. Eu chegava no Sejan, nós viajamos em Minas Gerais, toda fez um trabalho com os alunos. Não é coisa normal, não, mas era um compromisso de cumprir o dever na história do Sejan, né? Viajamos por todo o norte de Minas, viajamos para Belo Horizonte, rodamos. O Sejan foi a base do voleibol de Janaúba, a base do handebol. Então, eu trabalhei também no colégio estadual. E eu sou grato a todos os companheiros, a todos, o time de vôlei, a Voljan, que nós formamos, a Rilson, a Carlão, a William, né, todos aqueles que passaram. Agora, Chiquinho foi diferenciado mesmo, viu? Chiquinho, e hoje eu encontrei com o Chiquinho, ele falou, você lembra, Luizão, lá, você não falar de mim Chiquinho, lá. Chiquinho, você tá doido, Chico, nós tivemos na final do Mineiro, em Belo Horizonte. Agora, o envolvimento seu no esporte, principalmente no futebol, na época que você estava como vereador, você tinha participação também ali próximo da sua casa, que é o Mineirinho, e tem uma pergunta que me pediram para fazer agora aqui na rede social, qual o seu time de coração? E você falar sobre o Mineirinho de Janaúba. O meu time de coração, Jota, no Rio de Janeiro, é o Flamengo. Agora aqui em Minas você tem uma Cruzeiro, a tendência é pro Cruzeiro, e na Bahia o Bahia. Eu achando que Luizão era atleticano, que veio de preto e branco, eu falei, essa eu vou ganhar do diretor, perdi feio. Jota, eu vivi ao lado do Mineirinho, eu tive a oportunidade de ver Zuzu, de ver Tião Coati, de ver Mirim, de ver o melhor do futebol de Janaúba. Você não esquece Tonão, não, que ele estava lá jogando. Tonão fez um gol contra Montes Claros, do meio da rua. Um gol, eu não esqueço desse mais. O Zé Gui comentou isso aqui. Um jogo de Janaúba contra Montes Claros, não sei se atendeu o Casimiro. E Tonão ajeitou a bola ali entre o meio de campo e o outro, mas acertou um chute daquele estilo Éder, estilo Roberto Carlos. Viu, Tonão? Aquilo marcou. Eu tive a honra e o prazer de estar e ver Tonão fazer um dos gols mais bonitos na história do Mineirinho, que foi contra o time de Montes Claros. Ele ajeitou a bola e com autoridade botou lá dentro, com muita força, bola parada. Luizão, nós vamos para o próximo bloco, né? Vamos dar uma parada e daqui a pouco a gente está de volta para o próximo bloco. Vamos falar de meio ambiente, o que você mais entende. Ixi, Maria. Inclusive, eu quero saber, vai olhando nos caderninhos aí, quantas árvores você plantou em Janaúba? Eu tenho de cor. Isso aí é de cor. No próximo bloco, que né? Nós plantamos, Jota. Vamos dar uma faturada aqui, que o diretor está falando ali. Sem as propagandas, não tem resenha com o Jota. Não tem resenha.